SPT no ar, o Sem Politiquês comigo, Guga Noblar, Carlito Neto, o historiador, e o convidado hoje, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, potencial candidato a presidente ano que vem. O nome dele é um dos aventados aí para 2022. E vamos bater um papo aqui sobre, claro, eleição no ano que vem e a pandemia que está pegando. E Mandetta, claro, é um dos que mais entende desse assunto. Esteve à frente no início da pandemia, ele esteve à frente do Ministério da Saúde, mas acabou retirado de lá porque bateu de frente com o chefão, com o Bolsonaro. Todo mundo sabe, um negacionista. O Mandetta tentou seguir a ciência, conseguiu por algum momento, mas depois Bolsonaro não aguentou mais Mandetta e tirou ele dali. Mandetta, obrigado pela presença. E aproveitando o momento, Pazuello agora é o próximo que, pelo jeito, vai ser retirado do Ministério. Estão dizendo que ele queria sair, essa história agora já mudou. Parece que estão querendo retirá-lo de lá para colocar alguém com uma nova faceta. Estão dizendo que tem a Ludmilla, que é uma professora da USP, que é muito crítica à maneira como o Ministério da Saúde atual vem conduzindo a pandemia. Mas, enfim, você acha que quem entrar no lugar do Pazuello vai ter autonomia para poder escolher o seu time e vai poder realmente tentar combater essa pandemia livre das amarras, do negacionismo do Bolsonaro? E obrigado. Eu que agradeço, Guga. É um prazer estar aqui, Carlito, todo mundo que está ligado. Olha, tem uma plaquinha hoje lá, oferece emprego médico, tem que negar a ciência, tem que se responsabilizar pelas consequências e será execrado ao término do seu trabalho. Esse é o perfil que o governo está procurando. O ministro que ainda está ministro, o Pazuello, ele foi lá fardado, ele é um militar da ativa. Isso daí é muito ruim para o Exército, que é uma instituição muito séria, que tem muita credibilidade no campo da sua atividade militar. E quando ele sai da sua atividade militar para improvisar em outro campo, se você pegar um general, botar de ministro da Economia, pegar um general, colocar de ministro, sei lá, do Trabalho ou da Saúde, enfim, que não está no campo, você simplesmente está falando, olha, eu vou pegar aqui um pouco da credibilidade que o Exército, ou a Marinha, ou a Aeronáutica construiu com muita dureza, porque estava numa situação pós-ditadura, numa situação muito difícil, né? Sem credibilidade. Então, essa nova geração e começa a colocar isso é ruim para a instituição Exército. E ele, coitado, não tem conhecimento nenhum da área que ele está. Você coloca um general que não conhece o inimigo. Então, o Exército Brasileiro tem 260 mil homens. Nós já estamos com 280 mil mortos. Ele já queimou um exército inteiro nessa estratégia. Eu espero que quem for até lá paute a sua presença pela preservação da vida, um pilar muito claro. Olha, eu vou lutar. Se eu conseguir diminuir um óbito, já é vida que eu estou aqui, que recorpore, refaça o Pacto Federativo através do SUS, que ele tem essa ferramenta. Eu, quando estava lá, trabalhava com estados e municípios do meu lado. Isso é que dava a sensação para as pessoas de que havia uma voz una e que decida, valide tudo que a ciência me mostrar que é válido. Eu nunca tive problema com droga terapêutica nenhuma, cloroquina. Pô, a gente manipula morfina, remédio para câncer, que cai cabelo, tudo, mas a gente sabe o risco e o benefício. Qualquer coisa que você toma de medicamento que você não tem um benefício claro, você não está com dor de cabeça, eu não vou falar para você, toma esse remédio aqui para você prevenir uma dor de cabeça. Isso não existe, né? Isso é princípio da ciência. Então, tomara que dessa crise aí que eles arrumaram, que já durou tempo demais, já matou gente demais, tomara que tenha um comportamento do presidente que ele fala, olha, não, eu estou errado, peraí, eu preciso me reposicionar, porque senão você pode botar lá o Prêmio Nobel de Medicina que não vai virar nada.
Mas, Carlito, só para completar, você não acha que a Ludmilla, eu acho que é a Ludmilla Rajar que fala sobre o nome dela, ela não é civilizada demais e técnica demais, como você, como o senhor foi, inclusive, Maneta, ela não é muito civilizada para fazer parte desse governo do Bolsonaro, ou você realmente tem esperança de que talvez o Bolsonaro, por pressão, claro, do momento, do Centrão, dos militares, toda a consequência aí de tantos brasileiros mortos, por conta desse descontrole que foi provocado, que é provocado principalmente por ele, você acha que ele realmente pode mudar dessa vez? Você tem alguma esperança dessa nova equipe ter a autonomia necessária? Ah, Guga, eu não sei. Da onde você menos espera é da onde não sai nada mesmo, né? Outro dia eu vi o Bolsonaro, ele chegou e colocou uma máscara, falou que era a favor da vacina, fez um posicionamento. Eu falei, todo mundo olhou, teve gente que falou, é por causa do Lula. Engraçado que os dois, né, no mesmo dia, mudaram o discurso. O Lula falava assim, eu sou o cara mais honesto, eu sou vítima de todo mundo, mas os dois são incapazes de falar assim, olha, eu errei, eu causei muito prejuízo para o país, para as pessoas, mas eu entendi, eu vou me reposicionar, eu quero enfrentar esse problema que eu causei, eu vou ajudar esse país aí. Os dois são muito iguais, né, em sentido contrário. Então, o Bolsonaro durou 24 horas, eu acho, algumas horas. No dia seguinte, ele foi numa live dele, já arrancou a máscara, já falou, eu quero cloroquina mesmo, e vamos aglomerar, e pediu para todo mundo. Ontem eles mandaram no Brasil inteiro manifestar frente à Casa de Prefeitos e Governadores. Eles devem ter colaborado ontem com mais ou menos 1 milhão e 200 mil casos novos, que vão agora no mês de março, abril, tá na fila dos hospitais do Brasil e vão prejudicar mais a economia, porque demora mais tempo. Então, esperar que eles mudem, qualquer um dos dois mude o seu comportamento, a sua visão de país e faça uma reflexão e mude de posição porque está convencido, porque tem que... A palavra desculpa ela está no dicionário para ser usada, reflexão está para ser usada, mas se fizer só na aparência e não resistir e voltar... A Ludmilla eu conheço, a Ludmilla é uma médica, ela é muito estudiosa, ela é uma pessoa muito voluntariosa. Eu não conheço a experiência dela de gestão, que me preocupa um pouco, porque ali nós estamos com tanta pressa que não dá para você colocar gente para aprender como é que aperta o botão. O cara tem que entrar ali dentro já meio no pau. E depois, quem está atrás do Pazuello, você vê, eu tinha o Wanderson lá, acho que todo mundo lembra do Wanderson. O Wanderson é enfermeiro, ele é sanitarista, epidemiologista, é considerado um dos 3 melhores do mundo. O Wanderson que fez todo o trabalho de decifrar a Zika vírus, quando teve descobrir por que tinha microcefalia e mapear aquilo tudo. Ele tem pós-graduação no CDC dos Estados Unidos nessa área. Ele é de carreira, ele é funcionário público de carreira, ele é concursado do Hospital das Forças Armadas. E lógico que eu peguei o melhor. Agora, por que o cara, quando entra, o ministro que entrou aí, o Pazuello, burro? Porque ele devia ter pegado e falado assim, pô, esse cara aqui, ele é funcionário de carreira. Fica. E ele botou militar em tudo isso e pessoas ali que não são do ramo. Se entrar a Ludmilla ou se entrar quem quer que seja, Antônio, Maria, José lá dentro, os militares que estão todos em todos os comandos do Ministério da Saúde vão sair com o Pazuello e a gente vai ter que colocar só gente técnica ali no ramo, ou eles vão sair e a parte política vai falar, opa, agora eu quero essa diretoria, eu quero aquele setor de contrato, eu quero aquele de logística. Será que quem for vai ser uma rainha da Inglaterra e vai ficar ali dentro com o seu CPF validando? Então, está muito nublado isso daí. Eu acho que a gente vai ter que prender o fôlego, pedir que seja alguém que seja pela vida, pelo SUS, pela ciência, e observar se as atitudes de quem entrar aí, do presidente, vão ser em direção a isso. Porque senão pode ficar ainda pior do que estava.
né? Nós estamos indo para o quarto ministro da Saúde, temos 4 ministros, ex-ministros da Educação. Então, saúde e educação, nesse governo, que são os 2 pilares da nação, parece que não estão lá muito sendo valorizadas, né? Ministro, é um prazer estar conversando com você aqui hoje sobre a situação política, sanitária que o país vive também. E eu estava fazendo uma pesquisa algumas semanas atrás, e desde o processo de redemocratização do Brasil, apenas 2 governos não tiveram sempre na frente da pasta da saúde especialistas da área da saúde, ou médicos, ou sanitaristas, que foi o governo do ex-presidente Michel Temer e atualmente o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, salvo a sua exceção, evidentemente, e a do Nelson Taixe também, que era médico. Essa questão de não se ter um médico ali por trás do ministério, na verdade, na frente do ministério, ela serve para validar sem talvez uma punição por parte dos conselhos de medicina lá na pasta, porque a gente sabe que um dos problemas que o senhor teve com o presidente Bolsonaro foi justamente a ideia da cloroquina. Ele, inclusive, sugeriu, isso conversas vazadas de bastidores, que fizesse alteração, inclusive, da bula do medicamento, para que constasse lá que o medicamento servia para o tratamento da Covid-19, algo que a gente sabe que se provou falso até esse momento aqui. Você acha que a ideia de colocar o Pazuello lá foi para que ele tomasse as medidas que o Bolsonaro queria que ele tomasse, mas diferente do senhor, que era médico, e do Nelson Taixe, de não sofrer as consequências dos conselhos de medicina, ou foi algo só político mesmo? Carlito, isso daí, o Conselho de Medicina, o que é o Conselho Federal de Medicina? Ele é uma autarquia, ou seja, federal. Ela segue a legislação pública e ela foi feita por Juscelino Kubitschek, que foi o único presidente médico da história do Brasil. Na Revolução Francesa, os caras olharam e falaram assim, ó, tem muito charlatanismo, tem médico fazendo barbaridade, tem cara falando que vende xarope para isso, pente para careca, precisa botar uma ordem nisso daí. Então, os médicos fizeram o conselho e julgar e dizer o que é técnico. Ó, isso daqui é aceitável, isso não é aceitável. O nosso conselho, então, ele é um conselho de 1958 para cá. Ele tem participado ativamente na construção de uma medicina mais científica, ele se posiciona, mas nessa pandemia o Conselho fez uma coisa que é inimaginável, ele fez uma manobra de Pilatos, ele lavou as suas mãos, falou, ó, cada médico a sua sentença, ele deu quase que um salvo-conduto para voltar à era do cada médico faz o que quiser, não tem consequência. Isso deu um certo álibi. Você vê médico na internet falando, o meu protocolo, eu uso ivermectina, porque isso, eu uso cloroquina, sem evidência científica, que assim, é um tiro no peito mortal dessa categoria. Agora, o fato do cara ser médico ou não ser médico para estar ministro, se for alguém que seja bom, que consiga, porque o ministro é um cara que trabalha para fora, ele monta uma grande equipe. Você esqueceu de citar no governo Fernando Henrique, nós tivemos como ministro da Saúde o Serra, que é economista. Mas o que ele tinha? Ele tinha por trás dele a USP, a Unicamp, ele levou o pessoal de São Paulo e tal, e ele era o porta-voz, ele traduzia aquilo dali em ações, né? Eu acho assim, depende muito do perfil de quem está lá. Qual é o teu objetivo? O cardápio de opções está aqui, de caminhos que a gente discute com quem é da saúde para andar. Quando ele coloca o general fala assim, o que é para fazer? É para você assinar esse papel mandando tomar cloroquina. Ele não tem mais equipe. Ele está na cabeça dele, que é uma cabeça de militar, que o chefe supremo dele é o presidente. Então, se o presidente... Você não lembra aquela famosa dia que ele estava doente lá, que ele tinha falado que ia comprar as vacinas do Butantan e o presidente desautorizou ele e foi lá no hotel que ele fica, ele estava doente, ele estava acabado, foi lá e falou, aqui como é que é, Pazuello? Quem manda, eu mando e você obedece, não é assim? E ele doente falou, é assim, presidente, o senhor manda, eu obedeço. Então, ali ficou claro que era uma missão, sei lá por que, em nome do quê, não consigo imaginar em nome do quê, mas era uma missão assim, tira o Ministério da Saúde, para de ser Ministério da Saúde, apaga a luz. Para a gente falar, porque o cara que tem uma consciência em saúde, ele tem, a consciência dele dói, os valores dele ofendem. O cara fala, para mim não dá, eu vou reencontrar meus pares quando eu sair daqui. Com que cara que eu vou falar para os caras que eu
que eu fiz isso. Agora, como ele sai de lá e vai reencontrar os pares militares, ele vai falar, olha, foi uma missão muito dura, eu tive que passar lá, teve muita morte, mas foi uma consequência. Como quem fala assim, eu tive que mandar 200 mil soldados para a guerra, sem sapatos, sem revólver, e eles iam morrendo, e eu olhava para o meu chefe que falava, mantenha aí, vai morrendo, é heróico morrer. Então, é basicamente o perfil de quem vai e em cima de que ele está sentado. Você pega, por exemplo, o Guga. Vamos supor que o cara chega e fala, Guga Noblar, você vai ser o ministro da Saúde. Ele vai olhar, se ele tiver, ele vai falar, olha, eu não sou a melhor pessoa. Se você pegar, Mandetta, você vai pilotar esse Boeing. Tem 400 pessoas aí dentro, entra lá e pilota. Eu vou ter a humildade de falar, ó, vai cair todo mundo, vai morrer eu e todo mundo. Eu não tenho competência para isso. Eu tenho autocrítica. Se você me falar, você vai ser agora um homem de comunicação. Eu não sei ser um homem de comunicação. Eu não sei fazer o que vocês fazem tão brilhantemente aí. Eu posso ir e falar assim, Guga, Carlito, vocês montam tudo, me ensina, fica do meu lado, quando eu errar, me corrige. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu tenho uma equipe de gente que é do ramo. Se eu chegar e pegar 5 médicos, falar, esse médico é muito bom, anestesista ótimo, esse aqui é um cardiologista do CTI ótimo, e botar aí, falar, agora vamos fazer o rádio, não vai virar nada, nós vamos quebrar, vai sair do ar, vai dar tudo errado. É esse o erro que está cometido ali. A falta da cabeça pensante, que isso tá, muitas vezes, ela pode estar atrás do ministro. Não necessariamente você precisa ter um porta-voz, você tem o poder técnico e o poder político. Você pode fazer uma opção de ter alguma pessoa que não seja médica. Agora, o drama de consciência de quem está lá, alguém atrás tem que estar falando, ó, se você fizer isso daí, bancar essa cloroquina, vai ter gente que vai acreditar que cloroquina funciona, vai relaxar as medidas, vai para campo, vai adoecer, vai entupir teu sistema. Porque esse vírus, ele não ataca só o indivíduo. O que o presidente fala é que o problema é individual. Você vai pegar a doença e você vai usar cloroquina. Esse vírus, ele ataca a sociedade como um todo, ele ataca a cultura, ele ataca a economia, ele ataca a educação, ele ataca a realmente a saúde. Nós estamos com som legal? Tá bom? Agora tá voltou. Tinha sumido um pouquinho, mas voltou. Exatamente. Agora não, entrou uma voz. E entrou uma voz aqui em inglês falando blá 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 blá. Não sei se deve ser a bateria do seu fone que está descarregando, ministro. Desse fone de ouvido, né? Bom, tem um outro aqui que é de cabo. Eu vou falando com esse. Se ela ratear, eu tenho um outro aqui. Mas, perfeito. Enfim, o vírus, quando ele ataca o sistema de saúde, chega uma hora que ele mata o sistema, que é o que o povo chama de colapso. E usa essa palavra como se fosse caótico. Caótico é quando está tudo bagunçado. Colapso, por exemplo, Manaus. Você tem o painel do carro ali. Você tem velocímetro, você tem contagiro, você tem bateria. Você tem o painel que no painel tem ali combustível, gasolina. Aquele ponteiro vai descendo. Se você não olhar para aquele ponteiro, chega uma hora que acende uma luz amarela, fala, entrou na reserva. Se você não abastecer, o carro para. Manaus, eles não olharam o marcador de oxigênio. Ficaram pilotando aqui e não olharam. Esse indicador está lá no painel do Ministério, quanto de oxigênio que tem em cada núcleo. Quando eles não olharam e consumiram, porque não acaba da noite para o dia, acabou, veio acabando, 20, 15, 10 dias, 8 dias. Quando chegou que eles falaram assim, acabou o oxigênio, aquilo chama colapso. Ali, se você tivesse um infarto, não tinha oxigênio, se você tivesse uma cesariana, não tinha oxigênio, tinha 60 bebês na UTI neonatal, não tinha oxigênio, ia morrer 60. Morreu todo mundo que precisava de oxigênio por falta de suporte à vida, de ar. Isso é um colapso grosseiro. Agora, o que a gente está experimentando é assim, não tem mais gente de saúde intensivista para você ampliar a CTI, não tem mais, acabou, estamos no máximo. Não adianta comprar o equipamento, eu sou ortopedista, eu não sei pilotar um cara de CTI, eu não tenho capacitação para isso. O Santa Catarina, ontem me ligaram, acabou o remédio que a gente usa para o cara relaxar para poder pôr o tubo. O Paraná, que é o melhor sistema de saúde do Brasil, é o paranaense, é o mais forte.
Hoje eles estavam nas cervejarias do Paraná, esvaziando cilindros para colocar oxigênio em cilindro de cervejaria para levar para os hospitais para poder aumentar o estoque de oxigênio. Então, quando o vírus atacar e matar o sistema hospitalar, não tem mais esse recurso. Não importa se você tem ordem judicial, é direito na Constituição, é direito. Eu tenho carteirinha do meu plano de saúde, beleza. Tenho dinheiro para pagar, quero pagar à vista. Não tem. E não tem como gerenciar. Você falar, eu vou pegar o oxigênio de São Paulo, vou mandar para Minas, porque a epidemia é em paralelo. Então, vem aí, nós estamos passando um momento extremamente duro, né? E você parar de pôr gente no sistema significa reduzir a atividade, e o presidente insufla a atividade. Então, ele alimenta essa morte do sistema de saúde que está dando todos os sinais. Em várias cidades tem gente morrendo de falta de ar, sem condição mais de entrar em hospital. Ô, ministro, você acha que lá no começo, desculpe interromper, Guga, lá no começo da pandemia, a gente viu claramente que o Ministério da Saúde, no início, agiu correto, como as recomendações da OMS, ela trazia as diretrizes, o Ministério da Saúde aqui, através do senhor como ministro à época, ia lá e reproduzia, replicava perfeitamente, mas com o passar do tempo, não sei se por pressão do próprio presidente da República, em alguns momentos ali, a gente acabava ouvindo, algum momento, o senhor talvez mudando a interpretação de algumas falas. Eu lembro que tem um momento bem específico que eu fiquei confuso, que foi quando o presidente, creio, deve ter pressionado, e o senhor falou sobre a questão do lockdown, que não seria talvez necessário fechar todos os comércios, talvez deveria se ver aquilo direitinho. O senhor se arrepende de alguma dessas falas em alguns momentos do governo? Porque a gente viu que depois disso, logo, o senhor decidiu entrar de cabeça no combate, bater de frente com o presidente da República. A gente viu o que aconteceu praticamente um mês depois de o senhor colocar em prática efetivamente as recomendações. O senhor acha que ali naquela primeira, segunda semana ali que ficou meio, mas será que fecha, não fecha? Não, tem de fechar tudo. Não, talvez não seja necessário fechar tudo. O senhor acha que talvez deveria ter mantido tudo ali desde o início? Não, eu me lembro bem disso. Naquele momento, quando esse vírus chegou, nós estávamos em janeiro. A China falou, tem um vírus novo aqui. A Organização Mundial de Saúde levou uns 15 dias e falou assim para o mundo, eu vou dar um alerta para o mundo que tem um vírus novo. Eu vou reconhecer que tem uma emergência na cidade de Wuhan. Foi a primeira vez na vida que eu escutei que existia uma cidade chamada Wuhan de 12 milhões de habitantes na China. Eu nunca tinha ouvido falar disso. A China botou na televisão os guindastes construindo um hospital e aquilo passou para o mundo de que era um vírus pesado. O que é vírus pesado? Igual teve aquele da SARS, da MERS, era vírus que vinha, mas não alastrava. Você, vendo quem estava, você isolava o cara e ele não transmitia. Então nós ficamos uns 30 dias, 40 dias, eu falava assim, o povo querendo ir para o hospital, eu falava, não vai para o hospital, não vai, pera. Não tinha nenhum caso registrado no Brasil no mês de fevereiro e o pessoal estava entupindo o hospital para falar assim, eu acho que eu estou com essa doença. Calma, não é assim, é resfriado, tal, orientando. Quando o vírus passou para o mundo ocidental, que derrubou o sistema de saúde da Itália, que foi o primeiro que caiu, nós olhamos e falamos, opa, o vírus não é um vírus pesado, ele é um vírus leve, ele é um vírus super competente. Teve gente que falou, não, ele fica no ar, é aerosol. Estava todo mundo tateando. Aí caiu o sistema de saúde da Alemanha, aí caiu a Inglaterra, caiu França. O Trump falando que aquilo era bobagem, 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 o nosso presidente também. Eu falei, poxa, será que os Estados Unidos tem uma bala de prata guardada na manga e vai chegar, igual aqueles filmes de Hollywood, chegou a vacina do americano, o remédio do americano, eles devem ter alguma coisa para ele estar falando que isso tudo é bobagem. Aí cai o sistema de saúde de Nova York, cai o sistema... Naquele momento, quando vem para o mundo ocidental, a China tinha fechado a exportação de tudo que a gente precisava para enfrentar. Máscara, propé, porque o mundo desindustrializou e falou para o chinês, você produz isso, ele tem máquina lá para produzir máscara para o mundo inteiro. Quando eu estava no ministério, eu tinha que pedir a restrição não por causa de velocidade de contágio, mas para poder montar o SUS para o contágio que viria na frente. Naquele momento não existia, na minha percepção, motivo para lockdown. Era um motivo para reduzir,
para economizar máscara, equipamento de proteção individual, até que a China reabrisse, até que eu pudesse dar os equipamentos para o pessoal da atenção básica, para agente comunitário de saúde. Eu tinha um problema ali de como construir um sistema minimamente para o que vinha na frente. Então, naquele momento, a gente não falava de lockdown. Lockdown é quando você tem a iminência do colapso por conta da doença. Ele só foi crescer, eu falei lá na época, eu falei, ó, esse vírus vai aumentar, começar a aumentar em abril, maio, junho, em julho ele vai ter um pico, em agosto ele vai estabilizar, em setembro, outubro ele vai começar a cair, e quando ele começar a cair, a gente vai ter que fazer uma blitz nele para não fazer a segunda onda. Isso a gente já sabia que ia acontecer, baseado nas outras. Então, a gente não falava muito de lockdown, a gente falava de estruturar sistema, comprar respirador. Eu consegui ativar 4 fábricas de respirador no Brasil e fazer 15 mil respiradores, porque na China estava aquele preço absurdo, nego comprando gato por lebre, corrupção generalizada, tentar fazer passar daquele momento. Ali não cabia a palavra lockdown, ali cabia, se você puder, fique em casa, economiza máscara, economiza, porque a China parou de vender, nós chegamos pertinho de ter 0 no estoque nacional de máscaras. Só conseguimos trazer porque eu conversei pessoalmente com o ministro da Saúde da China, porque o Itamaraty começou na época uma guerra contra a China, quer dizer, entraram numa loucura lá de chamar o chinês de sei lá o quê, de ditadura, brigar com quem, o único cara que tinha o produto que eu precisava. Então foram tempos muito, muito duros e que a gente tinha que medir as palavras todo dia ali dentro. Eles faziam, o presidente fazia de um jeito para que eu pedisse demissão. Aí ele ia falar, tá vendo? Esse cara aí estava aqui e pediu demissão. E eu falei, o médico não abandona paciente. Eu falei, ó, eu não vou pedir demissão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou tentar montar sistema. E aí falaram, então você para de falar. Eu falei, perfeitamente. Mas não adianta, quando eles punham alguém para falar, não sabia o que dizer, a imprensa voltar. Não tinha. A coisa ficou de um jeito que... Mas graças a Deus eu consegui encaminhar a grande parte das políticas que enfrentou a primeira onda, não digo que excelente, mas assim, a gente com dignidade, todo mundo com dignidade, todo mundo dando uma chance para seu pai, para sua mãe, para lutar pela vida. Viver ou morrer são desígnios de Deus, mas dar a chance do cara lutar é dever do Estado. Mandetta, você já disse que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro na eleição passada, mas você acha que o bloco dos arrependidos, tem muitos arrependidos, não votará de jeito nenhum em Bolsonaro no próximo ano, em 2022, ou é possível votar em Bolsonaro de novo para, quem sabe, evitar a volta do Lula, a volta do PT? Eu acho que aquela eleição ali, Guga, ela foi uma eleição de ruptura, ela é uma eleição de caráter. Por quê? Como você teve um segundo turno, PT e Bolsonaro, se você votasse no PT, você estaria, de certa maneira, validando, perdoando, esquecendo toda a monumental fraude de corrupção, de economia, de tudo do conjunto da obra aqui do lado. Então, o Bolsonaro ele soube naquela época se colocar como o cara que era ante tudo. Tava todo mundo enojado, tava todo mundo assim, cara. Pra você ter uma ideia, eu fui deputado federal 2010, 2014. Quando eu me filiei no DEM, eu nunca fui vereador, eu nunca fui deputado, nada. É que eu queria um partido que eu pudesse fazer a crítica ao que estava acontecendo, porque eu estava achando que 85% de apoiamento para o PT na época e algumas políticas fundamentalmente equivocadas. E eu falava, olha, eu preciso ir para um lugar que eu possa fazer a crítica construtiva. O PT ele me respeita, eu sou um debatedor duro, mas eu não sou um cara grosseiro, mas faço prevalecer, quando posso, o meu ponto de vista. Em 2014, me reelegeram. Eu praticamente não fiz campanha, meu estado me reelegeu para mais um mandato. O segundo mandato, cara, foi tão ruim. Foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer. No 4º ano eu falei, fora eu. Tá bom, já falei, já votei, já fiz. Eu não quis disputar. Eu falei, chega, não quero, tá bom. Vamos preparar outro que vá lá, ia reconstruir minha vida. Posso ajudar como cidadão em vários lugares.
Mas assistindo ali de fora, eu falei, esse Bolsonaro vai ganhar. O Alckmin não encantava, o Amoedo era muito cru, o Ciro era o Ciro, e o PT tinha aquele radical do PT. Eu falei, eles vão para o segundo turno. E aí vai ser um voto de caráter. Eu falei, eu vou votar. Eu acho que o cargo pode dar um centro para o cara, sabe? O Lula, antes de ser presidente, ele propunha invasão de terra, ele propunha calote de conta, ele era tão radical quanto. Eles são iguais em sentido contrário, eles são muito parecidos, são muito iguais, na minha percepção, são o mesmo estilo de comunicação direta, de tergiversação da verdade. E aí o cara me chama e fala assim, você não quer ser ministro da Saúde? Eu falei, mas eu ser ministro da Saúde como? O senhor quer que compõe politicamente alguma coisa? Não me interessa. Não, carta branca, você monta, o trabalho é técnico. Eu falei, bom, o trabalho técnico é um bom começo, é um bom começo. Eu falei, bom, politicamente eu não sei como é que eles vão fazer. Não, não tem nada a ver com o partido, você vai ser indicado pelo setor da saúde. Todas as bancadas da Câmara, das Santas Casas, da Primeira Infância, de doenças raras, Frente Parlamentar da Saúde, um conjunto de quase 200 deputados que tinham receio do cara colocar alguém louco lá. Chegaram para mim e falaram, você é o único que pode ir. Eu fui. Montei a melhor equipe técnica da história do Ministério da Saúde. Eu trouxe o Gabardo, que é um marujo velho, 40 anos de sistema, o Erno Haas, só gente boa. O cara do DataSUS era o cara da USP, do HC, só gente experimentada. Ali eu não pus ninguém para... E fomos fazendo o trabalho técnico no primeiro ano, para dentro do sistema, eu não dei uma entrevista no primeiro ano, nenhuma. Você procura lá, você fala, rapaz, quem que era o ministro da Saúde quando começou essa pandemia? Eu falo para você que talvez você soubesse pela sua profissão, mas se perguntasse, ninguém sabia. Mandetta, quem é Mandetta? Quando chegou a pandemia, a solução que eu fui encomendado para ser ministro era uma solução técnica. Eu chego com a solução técnica. Aí não era mais técnica que ele queria, era política e política de baixa qualidade. Aí você se frustra, você fala, puxa, aquilo era mentira. Era uma grande mentira. Falar que queria um ministro técnico para a hora que você precisa enfrentar a morte, que é a hora mais tensa, que você mais precisa da saúde. Ele não quer técnico coisa nenhuma, ele quer um cara aí para validar esse negacionismo. Aí você se frustra e fala, ó, nesse caminho aqui eu não vou mais. Experimentei essa laranja aqui, é azeda, deu dor de barriga aqui, acabou. Lá em casa ninguém mais come essa laranja aqui, que ela é podre. Então, ali não dá para ir mais. Você chega e fala assim, cara, que coisa equivocada. Agora, a próxima eleição, ela já não vai ter esse componente. Eu acho que vai vir o PT com a cara do PT, não vai ser o Haddad, não é aquela figura de bom moço. É o Lula mesmo, é esse mesmo. É esse revanchismo e ódio e radicalismo do lado de cá. E é esse bolsonarismo, ódio e radicalismo do lado de cá. É esses dois polos fazendo campanha em nome do ódio. E eu acho que mais de 60%, 70% da população não quer isso daí. Eu acho que essa pessoa centrada, capaz de ser horizontal, de dialogar, que você chega e fala assim, cara, se eu precisar falar com o governo, tem um cara lá que pelo menos consegue dialogar comigo. Eu acho que isso vai prevalecer. Não sei o nome, qual vai ser. Falam no meu, falam de B, de C, de Eduardo Leite, aí fala de Dória, aí fala de Huck, aí fala de Moro, aí falam de Ciro, aí falam de... Eu não sei. A única coisa que eu sei é que quem quiser que não aconteça um segundo turno de Lula e Bolsonaro vai ter que chegar e falar assim, não vamos fragmentar. Deixa que as pessoas que não querem nenhum nem outro tenham uma opção natural centrada para ir. Se tiver maturidade para isso, se todo mundo tiver desprendimento e tiver esse caminho, eu tanto posso compor uma chapa, ser candidato, como eu posso entregar santinho lá no viaduto do chá, desde que eu acredite, desde que eu veja um projeto de nação. Eu acho que vai ser por aí. Sobre a questão do programa Mais Médicos, ministro, eu sei que você foi um crítico ferrenho do Mais Médicos, inclusive tem um vídeo seu na internet que viralizou, onde você fala sobre essa questão do programa Mais Médicos, de alguns médicos... O senhor cita cubano, mas a gente precisa lembrar que não são só médicos cubanos que compõem o Mais Médico. Tem médico de outros países, inclusive países europeus também, que acabavam fazendo parte do programa. E tem um trecho dessa comissão que o senhor estava lá argumentando sobre a questão de que alguns médicos não sabiam nem falar
o português direito, o senhor fala em inglês, fala em espanhol, mostrando para ele que o senhor é médico, o senhor sabia falar em outros idiomas, e que já que ele queria ir para uma empreitada internacional, ele também deveria ter essa habilidade. Só que hoje, né, com a ideia do Bolsonaro, essa questão toda que gerou a ida dos médicos cubanos de volta para Cuba em especial, e apesar de ter aberto aí o mais médicos brasileiros, como diria a Joyce Hasselman, a gente viu que até hoje existem municípios, antes mesmo da pandemia, que não tem médico para atender a população, porque o único médico que tinha realmente era o médico cubano. O senhor acha que talvez tenha pegado pesado demais ali? O senhor acha que o programa ele realmente tinha muitas falhas, não dava para continuar? Ou se a situação se colocasse hoje de novo, você reveria essa questão dos médicos cubanos e apoiaria o projeto, ou continua com a mesma opinião? Carlito, quando você tem um erro de princípio, você tem um erro de valores. Igual essa história que a gente falou da ciência. É um erro de princípio. Você volta, você está lá no Hipócrates. Você não pode prescrever se você não tiver certeza. A gente tem alguns princípios. Então, vamos lá. O princípio que esse projeto dos cubanos estava assentado. Você vai negociar, o Brasil vai negociar com Cuba. O Estado brasileiro vai negociar com o Estado cubano. Teve uma época na humanidade que estados negociavam pessoas. Isso por mais variados motivos, e que eles falavam que eram legítimos. Eu preciso de pessoas para fazer a limpeza da minha rua. Então eu vou comprar X pessoas do outro país. Eu conquistei o seu país e eu vou escravizar essas pessoas e vou trazer para cá. Negociavam pessoas. Pessoas eram commodities, eram coisas. A humanidade assinou um pacto chamado Pacto de Genebra, onde os estados se comprometeram a não negociar pessoas. Pessoas não são coisas. Então esse era o primeiro que era ofendido. Depois, nessa negociação, é proibido um estado ter lucro em cima do teu trabalho. A negociação era assim, olha, eu vou pagar 12 mil reais, vou dar 11 mil para Cuba e vou dar R$1.000 para o médico aqui dentro do Brasil. Isso a lei brasileira proíbe você negociar, eu negociar e eu, Estado, ser intermediário do seu negócio. Era um outro segundo pilar. O terceiro é que quando você vai trabalhar, o direito do trabalhador você é médico e você pode exercer na plenitude. Aquele programa falava, não, você só pode trabalhar nessa cidade, nessa unidade de saúde. Se você quiser trabalhar naquela outra cidade, você perde o seu visto. Você não pode trazer sua família, você não pode trazer sua mulher, seus filhos. Você não pode se relacionar com brasileiros. E vamos colocar cuidadores para monitorar, porque tinha o perigo da deserção. Então, os princípios pelos quais aquilo dali estava sendo feito, a mim são intransponíveis. Eu acho que pessoas, não é pelo seu conhecimento, nem pela sua cor, nem pela sua religião, nem pelo motivo que for, Estado não pode negociar pessoas. Se fosse um projeto, eu estou oferecendo, tal, esses médicos não tinham seguridade social, eles eram bolsistas. E para não pagar o Estado brasileiro direto para Cuba, pagaram para a OPAS, que tem sede nos Estados Unidos. Você vê onde é que essa conversa vai parar. Aqueles que fugiram do Brasil, aqueles médicos que foram para os Estados Unidos, chegaram lá e falaram na corte americana, lá, falaram, botaram o advogado lá, meu trabalho foi negociado, aconteceu isso, está aqui os documentos, eu ganhava 1.000, o Estado cubano ganhava 11 mil, e a OPAS, que tem sede em Washington, era intermediária, ela ficava com a comissão de uma parte do que o Brasil pagava e uma parte do que Cuba recebia. E entraram com uma ação indenizatória por trabalho exploratório, análogo à escravidão, que o Brasil vai ser polo. E talvez a gente vai ter que pagar indenização para quase 15 mil médicos, que foi o ápice do programa. Então, não é porque é legítimo você precisar ter o médico que justifica tudo que você vai fazer, em nome do quê? Vamos supor que a gente estivesse precisando de, sei lá, de gari. Eu chegasse para o Haiti e falasse, Haiti, eu vou te pagar R$1.000 por trabalhador e vou dar para ele um prato de comida aqui, um uniforme, e ele vai dormir numa casa aqui, ele vai limpar a rua.
Está resolvido o problema da limpeza da rua? Tá. A custo do quê? É esse custo do quê que eu batia. E sendo que nós tínhamos, na mesma época, um número enorme de médicos concentrados nas cidades médias e grandes. O que faltava era uma política de interiorização. Abriram faculdades, nós estamos formando 35, 36 mil médicos por ano. Nós vamos fazer 400 mil médicos por década. Por isso, um programa que fala assim: ó, médico, você quer vir trabalhar para o governo federal? Beleza. Eu vou assinar a sua carteira. Por que eu não estou fazendo estatutário nesse Médicos pelo Brasil? Por que eu não faço? Porque estatutário, o cara fala, eu tenho estabilidade, não trabalho mais. Então vai ser CLT, mas é um vínculo qualificado. Se você for lá para o fundo da Amazônia, para a população ribeirinha, você vai ganhar 3 vezes mais do que se você for ficar numa cidade que está aí, sei lá, na Grande São Paulo, ou em São Paulo, numa favela de São Paulo. Você vai ganhar mais por aquilo que você impactar. Os médicos cubanos diminuíram a mortalidade infantil das cidades, diminuíram a mortalidade materna, aumentaram a vacinação, aumentou a performance. Foi medido isso? Não. O Brasil teve reintrodução do sarampo, etc. Aquela vez que eu estava falando em espanhol e em inglês, não era por causa de demonstrar conhecimento, não. É porque naquela lei, sabe o que eles queriam colocar na lei? Que não precisava traduzir os diplomas e a grade curricular. Então tinha médico que vinha lá da, sei lá, da Croácia, com tudo escrito em Sérvio-croata e cirílico. Em cirílico. E vamos imaginar, como já aconteceu, que um médico desse cometesse um erro e matasse uma pessoa ou abusasse de uma mulher. E a mulher fosse na delegacia de polícia e vai para os autos judiciais. O juiz chega lá e fala assim, mas esse cara é médico, cadê o documento dele? Tem que estar aqui dentro tipificado. A primeira coisa que o juiz fala é o quê? Traduza com o tradutor juramentado. A gente não pode fazer nada de processo público, na coisa pública, que não seja na língua portuguesa. E naquele momento eles estavam votando um trecho da lei que dizia que os diplomas e documentos dessas pessoas, de todos os lugares do mundo, se viesse da Coreia, ia vir com aqueles pauzinhos lá coreanos, não precisavam ser traduzidos para a língua portuguesa. Então eu falei em inglês e em espanhol, e na sessão seguinte eu peço a ata. Eu falo, senhor presidente, eu quero que seja lida a ata da sessão anterior, porque é assim que funciona no parlamento brasileiro. E o pessoal da taquigrafia, que faz a ata, não pode fazer ata em inglês e ata em espanhol. Então, ali, com aquilo dali, eu fiz eles reconhecerem que eles não poderiam colocar aquilo na lei, porque aquilo claramente era um problema. Aquilo foi para mostrar na prática que falar em outra língua, no parlamento, ou nos documentos públicos, ou nas coisas que amparam o funcionário público, ela não pode ser feita. Foi nesse sentido, e é o que eu digo. Eu sempre tive muito respeito dos petistas, do pessoal do PCdoB, do PSOL. Eu sou um debatedor duro, mas sempre respeitoso. Eu nunca perdi o respeito por ninguém. Mandetta, eu vou chamar o Mandetta de você a entrevista inteira. Eu conheço o Mandetta há muitos anos. Eu comecei a entrevistar o Mandetta na época que ele era deputado federal, CQC, ó. Eu era produtor de conteúdo, depois virei repórter, já pegava o Mandetta. Eu tinha medo desse CQC que eu me pelava, cara. O Mandetta tinha medo, mas falava. Ele falava, porque tinha uns lá que não falavam. O Mandetta sempre falou. Sempre falou. Mandetta, você já disse em entrevistas recentes e acabou de dizer de novo que é possível até abrir mão da candidatura, o DEM abrir mão da candidatura a presidente para apoiar alguma outra sigla. Enfim, essa ideia de abrir mão é uma ideia do partido, do DEM? Você está falando por quem? Pelo partido ou por você? Olha, os partidos ainda não fizeram essa discussão com todos os membros do partido, né? Isso não foi ainda colocado numa discussão de política. Mas é muito claro para mim e para as pessoas que estão no meu entorno que a pré-condição para você sentar numa mesa é você se despir de imposições. Porque se eu sentar numa mesa para conversar com você e falar assim, eu sento aqui, mas o microfone seu é meu. Você vai falar, não, peraí, aqui o programa é meu. Não, mas se o microfone não for meu, eu quero sentar só para impor a minha candidatura. E não vai ser assim.
vai ser com muito diálogo. Então, o primeiro ato político de entendimento, e depois o PSDB falou a mesma coisa, e depois outros partidos estão falando a mesma coisa. Olha, ninguém impõe nada. Ninguém impõe nada. Nomes serão consequência de um pacto político suprapartidário pelo Brasil. E nesse guarda-chuva desse pacto político pelo Brasil, desse pacto a ser proposto para a sociedade, cabe todo mundo que tenham pontos de convergência que precisam existir agora, que são maiores do que as nossas divergências. O primeiro ponto é nós deixarmos claro a nossa opção pela via democrática. Porque esses dois mundos de ruptura e ódio aqui embaixo, eles estão estressando tanto, é tanto ódio, é tanta coisa, que a própria estrutura democrática ela pode sofrer abalo. É tão tensionado hoje o Brasil que eles não conseguem propor. Por exemplo, você pega lá a agenda do PT. Não, eu vou soltar o maior número de pessoas da cadeia porque as cadeias são verdadeiras masmorras e não é justo o preso ficar ali dentro. Então vamos soltá-los. Aí você vai lá na agenda do Bolsonaro. Olha, eu quero que as cadeias, que são masmorras, tenham mais gente dentro e que os presos ficam lá e paguem o seu pecado da maneira mais desumana possível. Ou seja, é a mesma posição em sentido contrário, os dois movidos pelo mesmo desprezo a uma parte da agenda. Nenhum dos dois quer discutir e falar assim, olha, o sistema prisional brasileiro está uma catástrofe. Como é que a gente faz a parte retributiva da pena? Você que teve o pai assassinado não quer ver o assassino do seu pai 1 ano depois, 6 meses depois, encontrar com ele na lotérica. E também você não quer que aquilo dali se transforme numa universidade do crime, porque você sabe que aquilo vai voltar contra você. Então, como é que eu faço para retribuir a pena e como é que eu faço para reabilitar, se é que é possível reabilitar? Existe inteligência, existe gente para propor isso? Esse tipo de polarizada aqui embaixo, em tudo, eu dei um exemplo, que poderia falar da cultura, um pega e fala assim, não, na Lei Rouanet eu vou dar dinheiro para todo mundo, mas olha, a pauta é essa, hein? A pauta é essa. Se falar nesse sentido aqui, fazer filme que me elogie, Lula brasileiro, se for nesse caminho aqui, olha, eu preciso fazer, toda a arte tem que ser afirmativa, tem que romper com a família, se for isso eu faço. E o outro chega e fala assim, isso aqui é uma porcaria, eu não faço lei Rouanet nenhuma, eu fecho tudo, eu quebro todo mundo. Será que não existe capaz de sensibilidade de falar, a arte é a arte, o Estado é um fomentador da arte, e a arte vai retratar as diversas visões da sociedade? Esse tipo de coisa, se as pessoas não se colocarem num pacto suprapartidário pela democracia, pelo respeito ao equilíbrio das contas, não vai dar para ser na brincadeira. Nós já já carregamos esse fardo de hiperinflação. Eu sou de uma geração que viveu em hiperinflação, eu sei o que é isso. Zelar pela moeda, pelo equilíbrio, e ter um Estado do tamanho capitalista com compromisso de eficiência no social, para fazer a única coisa que esse país precisa de todo mundo decidir. Educação de qualidade, não é quantidade, de qualidade e quantidade, porque senão você não paga essa dívida social que está aí para trás. Então, se pessoas que estiverem dentro desse espírito devem vir para esse grande guarda-chuva, aí os nomes vão ser consequência disso. É isso que eu acredito. Então eu tenho que entrar falando o quê? Desarmado. Agora, tenho as minhas convicções, tenho os meus... Vamos discuti-las e achar o ponto de convergência. E vamos ver quem que são os melhores nomes para levar isso. É isso aí, para isso você tem uma série de instrumentos. Às vezes um tem muita rejeição, o outro, olha, você anda bem nesse campo, não anda naquele, ou você é muito alto, você é muito baixo. Não é isso que funciona, mas os valores têm que ser comuns. Mas só para não sair disso, Carlito, o Rodrigo Maia cortejando o Lula como fez, e também agora um papo de que talvez ele nem saia mais do DEM, porque ele ia sair, agora com o Lula no jogo de novo, estão dizendo que talvez ele não saia, que talvez esteja até rolando uma conversa ali entre Rodrigo Maia e PT, ele tentando fazer algum tipo de ponte para quem sabe num eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Você acha que poderia haver algum tipo de
aliança até com o PT, com o Lula, num tipo de frente democrática contra o bolsonarismo, ou não é possível ter DEM com o PT, mesmo com o Rodrigo Maia cortejando o Lula? Ô, Guga, quando eu tenho pesadelo, eu não tento fazer pesadelo virar realidade. Eu luto contra o meu pesadelo e luto contra os meus demônios. Esse cenário Lula e Bolsonaro no segundo turno é um pesadelo. Isso daí é contra o que a gente tem que lutar. O Rodrigo, eu o conheci dentro dessa luta de enfrentamento, de apontar caminho, de ser um político que conseguia, e até pela função que exerceu de presidente da Câmara, tinha o dever de conversar com as minorias, conversar com as oposições, dar voz, dar trânsito, para que o parlamento acontecesse na sua plenitude. Essa é a função do presidente da Câmara, ele exerceu isso para dentro daquele plenário, dentro das suas máximas capacidades. Ele ficou 4 anos e meio, 5 anos naquela função. Quando chega no final, que é a hora de preparar a sua saída e falar assim, olha, eu estou me despedindo e vou construir politicamente aqui um caminho, ali ele teve dificuldade, errou, outros erraram, e o resultado não foi bom para ele, e ele ficou numa posição de muita ira, de muita mágoa, eu acho que ele teve, e se voltou exatamente contra o partido, assim, na figura do ACM Neto. Foi uma coisa desagradável, pública. Depois Neto fez uma resposta. Eu entrei no meio e falei assim, ó, para. Vamos ser pragmático? Rodrigo, para você sair do partido tem 2 caminhos. Ou você é expulso, ou você entra na justiça. Ser expulso do partido, você não vai ser. Entrar na justiça e brigar na justiça para sair do partido, eu não sei quem ganha, mas os advogados vão ganhar e vai levar bastante tempo. Você vai entrar na primeira instância, vai recorrer para a segunda instância, para a terceira instância. Você vai gastar toda a sua energia para fazer isso. Então, se você guarda o espírito democrático que você tem, se você guarda o olhar, que o olhar dele seja mais elástico, menos elástico, ajude a construir para o país, com a visão que você teve. Você foi tão... foi muito dado a você as oportunidades. Você viajou o mundo, você viajou o Brasil, você conversou com todas as culturas brasileiras. Ajude a construir um país melhor. Ele disse a mim que vai ajudar a construir um país melhor. Agora, qual vai ser o campo político que ele vai fazer e o que ele entende por país melhor? Eu acho que lá na frente, quando tiver a janela, quando o quadro estiver melhor, aí ele vai tomar a sua decisão. Eu entendo assim, eu faço política, eu não arrodeio toco, como diz o Caiado. Eu sou bem retilíneo, eu coloco o problema e o pingo no i muito rápido, né? E depois eu quero trazer a pessoa para o campo da racionalidade. Então, e aí, como é que é? É assim? O que adianta esse tipo de coisa? Agora, se ele tem uma visão mais assim, assado, ele vai ter que convencer um todo. As posições individuais, elas vão acontecendo no meio do caminho. Agora, você vai depurando o todo, que vai se... Eu espero que o Rodrigo esteja dentro dessa construção desses princípios que ele tanto zela, né? Ele quando eu entrei no partido, ele estava lá, ele era parlamentar, eu que organizei, falei para ele, por que você não sai candidato a presidente da Câmara naquele momento? Deu certo a estratégia que a gente desenhou. Ele foi um bom presidente, com seus erros, com seus acertos, apanhou demais do Bolsonaro. O Bolsonaro falava, a culpa do Brasil é o Rodrigo Maia no Congresso, a pessoa mais odiada pelos bolsonaristas. Depois eles migraram para o STF, depois para a imprensa. A imprensa apanha igual o dia inteiro, a imprensa mais agredida do planeta é a brasileira pelo presidente. Agora são os governadores e prefeitos. Amanhã vai ser o povo brasileiro. Eu odeio... o seu culpado é você de ter nascido no Brasil. Então o Rodrigo ele carrega toda essa... Vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu converso com ele, eu converso com todos, converso com a esquerda, converso com pessoas de lá que são respeitosas. Não acho que lá é todo mundo ruim ou todo mundo bom. Não acho que aqui é todo mundo ruim, todo mundo bom. É tentar achar o ponto de equilíbrio.
Sobre essa questão aí desse aceno que o Lula fez quer dizer, o Rodrigo Maia fez ao Lula, muita gente já interpretou ali que seria uma aproximação até mesmo do próprio DEM. E aqui a gente sabe que nos bastidores, pelo menos, ministro, se tem um diálogo ali para que talvez o Ciro Gomes se aproxime do DEM, do PSD, talvez até mesmo o PSTB. A gente viu alguns dias atrás o próprio deputado Aécio Neves falando que é possível ter uma frente ampla, vamos chamar assim, de um centro, ele até chamou de centro radical, eu não consegui entender o que é que ele quis dizer com isso, porque eu não conheço o centro Só radical. Só Minas Gerais que é capaz de fazer uma dessa, né, Calil? O centro radical. Centro radical, e ele falou que poderia colocar nesse centro radical da direita, né? O senhor poderia colocar o Dória, poderia colocar o governador do Rio Grande do Sul, poderia colocar o Ciro Gomes, o próprio Luciano Huck, e dizendo que tem mais ou menos como você falou, que se tem de discutir, que se tem de ampliar o debate para 2022. Eu queria saber especificamente do senhor, ministro, como é que o senhor enxerga aí essa possibilidade de aproximação com o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, inclusive, que tem enfrentado muita resistência na esquerda e que aparentemente o caminho que ele vai realmente rumar é esse centro radical que o Aécio Neves chamou. Como é que o senhor vê uma aproximação entre o DEM e o Ciro Gomes para a composição de chapa para 2022? Eu sei que as pessoas têm muita necessidade de rotular as pessoas e classificá-las, porque fica mais fácil delas, não precisam raciocinar. Ela fala assim, esse Mandetta está no DEM, então ele é um cara de centro-direita. Pronto, acabou. Não é bem assim. O Brasil fragmentou demais, a sopa de letrinhas ficou muito grande. Nós temos 36 grupamentos políticos dentro do Brasil, então tem gente que está em cada partido, alguns estão por problemas locais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no último mandato, ela é do meu estado, eu era o deputado federal do Democratas, ela foi eleita pelo Partido Socialista Brasileiro, era do PSB. Então, para você ver como que isso muitas vezes não acompanha a realidade do que a pessoa faz. Eu estou no DEM, mas eu sou um político de políticas sociais. Se você pegar minha trajetória, é saúde, é luta pela pessoa com deficiência, é coordenação nacional de agente comunitário de saúde, doenças raras, é lei brasileira de inclusão, é educação, atividade na Comissão de Cultura. Então você olha e fala assim, peraí, como é que um cara desse aqui não está na Comissão de Agricultura? O que está acontecendo? Ele é de Mato Grosso do Sul, ele está no DEI, ele tinha que ser um ruralista e eu teria que falar para ele que ele era um capitalista predador dos direitos do movimento sem terra. Então, assim, calma com essas lotações. O Ciro já passeou, já esteve, já frequentou em determinados momentos da vida dele várias agremiações políticas, inclusive o PFL. Então, as pessoas têm... no Brasil, essa fragmentação política faz isso. Você fala, mas peraí, afinal de contas, esse cara está onde? O Ciro você pode querer dizer o que quiser dele. Agora, uma coisa ele guarda, ele é autêntico. Ele tem uma posição dele, e se tem um cara que defende as posições dele com unhas e dentes, é o Ciro Gomes. E eu me lembro, eu não sei em que campanha que foi no passado, eu não sei se foi aquela primeira que ele arrancou bem, aí deu uma confusão lá, negócio de campanha dele, não sei o quê, e ele estava indo super bem, de repente ele embicou e foi lá para baixo e tal. Eu me lembro daquela, acho que foi a primeira campanha dele, acho que era PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o José Carlos Martinez, foi aquela confusão. Desde lá ele vem colocando. Então, quando a gente fala o Ciro é o Ciro, não é demérito nenhum, é porque ele já que se colocou, ele tem esse estilo, é um estilo de conflito também, é um estilo que você olha e fala assim, mais um para tocar choque, tocar fogo nessa tenda aí. Então, precisa sentar, precisa conversar. Eu acho que ele sempre respeitou o jogo democrático, ele sempre teve opiniões, ele tem uma opinião hoje muito forte sobre a situação do PT. Acho que o aceno do Lula, como eu estava falando naquele dia que o Lula acenou para o centro, Bolsonaro usou máscara, para mim é o dia da mentira, porque os dois tinham que começar falando o quê? Eu estou aqui porque eu errei, eu cometi erros na minha vida que foram muito duros, que tiveram consequências não só para mim, mas para o país. Agora ele chegar e falar, aquilo nada existiu, quer dizer, então não existiu Odebrecht, então não existiu Eduardo Cunha, então não existiu Caixador, então não existiu nada daquilo, é isso que a justiça está falando? Porque o cidadão comum que está do outro lado está falando o quê? Lula é inocente.
E todo mundo é inocente, então. Ó, acabou, aquilo ali não existiu. O Sérgio Moro é um psicopata. Vamos prender o Sérgio Moro, daqui a pouco só falta isso. Vamos devolver o dinheiro para o Barusco, vamos devolver o dinheiro para os caras que fizeram delação. Por quê? Porque, não sei, aconteceu um negócio aí no mundo do direito. Então, é menosprezar tanto o homem moderado, o homem centrado, o homem que fala assim, puxa, eu queria optar por um caminho, que eles fecham a porta do diálogo porque eles partem. Bolsonaro amanhã chama Lula para ser ministro da Saúde e jura que vai mudar o negócio. Faz um aceno para o Lula, venha ser ministro da Saúde. Você acha que é possível? O Lula vai falar, olha, primeiro ele tem que reposicionar o posicionamento, se recolocar, reconhecer o seu caminho errado. Então eu acho que tem alguma coisa antes do aceno que o PT vai ter que fazer. O partido da Angela Merkel teve esse problema na Alemanha, Carlito. Se você procurar, o Helmut Kohl era o grande chanceler da Alemanha. Unificou a Alemanha, que era o sonho de cada alemão. A Alemanha voltou a ser una, acabou com o Muro de Berlim, fez o pacote de obras para recuperar o leste, que era muito atrasado em relação, o oeste em relação ao leste, mas foi envolvido num mega escândalo de corrupção. O partido deles, que administrava a Alemanha desde o pós-guerra, desde o Adenauer, pela primeira vez perdeu o parlamento, saiu fora da política. A Angela Merkel era uma prefeita do interior da Alemanha que ela propôs um código de ética novo, propôs o reconhecimento dos erros, fizeram a retirada do Helmut Kohl, que era o grande ídolo da história do século XX da Alemanha, pediu desculpas aos alemães e recomeçou, e o partido dela voltou, e ela é hoje a líder mais longeva e mais forte do mundo ocidental. Então, eu acho que tem muita coisa aí que eles precisavam sentar, eu não sei como é que eles vão fazer isso, se eles vão continuar chamando Zé Dirceu de guerreiro do povo brasileiro, é uma decisão política, a gente pode lamentar, mas está no campo democrático, está ali, eles façam do jeito que eles quiserem. Mandetta, há espaço para uma eventual candidatura do Sérgio Moro apoiada pelo centro? Tem como, talvez, o Sérgio Moro unir o centro em torno dele? Primeiro, eu não sei, o Sérgio Moro acho que não está falando muito. Ele está agora trabalhando, ele está trabalhando dentro da ótica da advocacia, ele deve ter compliances de escritório, eu não sei nem se ele pode se manifestar politicamente em público. Ele está sob uma pressão muito grande do mundo bolsonarista que olha, ele é um traidor do Bolsonaro, blá, 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 e ele tem uma pressão enorme do mundo da esquerda, ele é o juiz que perseguiu politicamente o coitado dos nossos companheiros, então o Moro tem, e o STF, o Gilmar Mendes falando, olha, eu aqui estou com a caneta na mão. Eu vejo que quando você tem sua biografia, quando você tem essas coisas e é muito atacado, você às vezes pode chegar e falar, não, eu vou defender a minha biografia. Agora, defesa pessoal dele, ele faz. Agora, a defesa de continuar enfrentando, que a Lava Jato não foi um pesadelo para quem estava ali dentro, e também não era aquele sonho de que, bom, daqui para frente nós vamos ter um combate contínuo da corrupção, aquilo tem que estar na voz de quem vai e no coração de quem vai. E o Sérgio Moro pode se sentir confortável de falar, olha, esse caminho do PT não vai, naquele meu legado vai morrer, esse caminho do Bolsonaro já matou o meu legado também. Interferência em Polícia Federal, proteção de filho, rachadinha, nomeação de Polícia Federal, aqui não vai, aqui não vai. Pode ser que os valores dele se encontrem nesse campo. Agora, se ele vai ter condições, primeiro pessoais, familiares, isso aí não é uma coisa que você faz um passeio no parque, né? Mas se ele tiver, ele teria que chegar no momento e montar um grande arco de aliança e se mostrar viável e abrir mão e sentar na mesa de mão aberta. Olha, eu não imponho o meu nome, eu estou aqui para ajudar. Eu não sei, eu não tive uma grande convivência com o Sérgio Moro, embora nós dois fôssemos ministros, mas eu vejo nele um cara que quer acertar, um cara que tem vontade de acertar. Eu não consigo vê-lo como um cara que não tem essa vontade de acertar. Agora, como que ele vai se posicionar, a gente vai dar tempo ao tempo para saber.
Se saiu muito bem, ministro. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao Rodrigo Maia mais uma vez. A gente sabe que o Rodrigo Maia foi duramente criticado durante o período que foi presidente do Congresso por não aceitar os pedidos de impeachment. Inclusive, uma das alegações do ministro, do presidente, perdão, o Rodrigo Maia, era que poderia gerar um clima conturbado no Brasil, gerar controvérsias. O próprio presidente agora do Senado, que também é do DEM, o Rodrigo Pacheco, comentou a mesma coisa recentemente no Roda Viva. Eu queria perguntar para você, ministro, se você fosse o presidente da Casa do Congresso há um ano atrás, tendo essa informação do futuro de que o Brasil teria quase 300 mil vítimas da Covid-19 por conta do negacionismo e da intervenção do presidente da República, substituindo ministros que queriam atuar dentro da ciência, estimulando as pessoas a irem para a rua, você aceitaria o pedido de impeachment para que o presidente Bolsonaro deixasse o cargo e talvez o sucessor, sendo o Mourão, talvez tivesse uma conduta um pouco mais científica, ou você assinaria embaixo a decisão do Rodrigo Maia de, mesmo sabendo no futuro o que teria acontecido, não aceitaria o pedido de impeachment? Toda ação você tem que saber que vem uma consequência. Nós tivemos 2 impeachments na nossa história democrática recente. O primeiro foi o do Collor. Eu não estava no parlamento, eu era um cidadão aqui fora. Como é que aquele impeachment se deu? O Collor chegou e falou: quero que todas as pessoas vão para a rua vestidas de preto para sinalizar o luto, blá, blá, blá. Foi todo mundo de camisa verde e amarela, o povão foi para a rua. Ele não tinha... A Câmara, ela é um reflexo de como a sociedade está vendo aquele momento. Fizeram o impeachment do Collor, eu não sei, nunca li o processo inteiro, mas segundo falavam na época lá, por causa de uma Elba, um carro, por causa de um resto de campanha. Então aquele era o crime do Collor. Então, pegamos aqui, temos um crime dele. Ele um dia fez, sei lá, um crime de responsabilidade, então ele vai ser... fizeram o impeachment. O impeachment é feito para a votação daquela Câmara em função do que ela escuta fora daquela Câmara. E era muito traumático, porque era o primeiro presidente da República eleito depois de 30 anos de exceção. O vice do Collor era o Itamar Franco. Ele passa a ser um presidente que todos atacam. Ele não tinha legitimidade, porque ele não nasceu da urna, então ele ficava com um vício de origem. O Itamar ainda foi muito correto e nunca deram a ele um lugar da história dele ter sido o cara que montou uma equipe de economia e assinou o Plano Real, que não é do Fernando Henrique. O Fernando Henrique era auxiliar dele, mas quem chamegou o nomão lá e falou: eu vou fazer, foi o Itamar. Depois a gente passou 2 períodos, e veja bem, o Collor era um presidente sob o argumento de que ele era de fora da classe política. Na época ele era o único caçador de marajás. Ulisses Guimarães, que era o homem mais político, teve 3% de votos. Vamos votar nesse cara aqui, porque ele vai caçar os marajás da política. Depois a gente tem 2 ciclos de governo baseado em partidos políticos e coordenações políticas. O do Fernando Henrique, 8 anos, que entrega, pode ter a crítica que for, mas é um governo que entrega, termina um ciclo democrático. Depois você tem o governo Lula 1, Lula 2, que entrega, pode ter a crítica que for, mas ele entrega, termina um ciclo democrático. Depois você vem e fala, o PT fala assim: olha, eu vou botar a Dilma porque ela não é política, ela é uma gerente. Olha que coisa boa, ela nunca foi deputada, ela nunca foi senadora, ela é gerente. É a gerente do PAC. Ela entra, faz uma série de erros econômicos, o país entra em polvorosa antes da eleição. Aquela história do não é por 20 centavos, a coisa ganha corpo, mas ela ganha a eleição por 1%, o país dividido. Ela pega a represamento de tudo que ela fez, o país na iminência da crise, Petrobras quebrada, tudo quebrado, conta de energia elétrica. Ela bota o Joaquim Levy e fala: ele vai fazer um corte. O próprio PT falou: eu não banco o corte. Ela chega e fala: eu vou fazer reforma da Previdência. Nós não vamos propor reforma da Previdência. Eu vou fazer reforma trabalhista. Nós não vamos fazer reforma trabalhista. Mas se eu não fizer as reformas, o país quebra. O país quebra, quebra. Povão na rua. O PT e o PCdoB e o PSOL tinham 140 votos a favor da permanência da Dilma. Ela precisava de 31 votos em todos os outros partidos para não ter o impeachment. Você pegar uma entrevista minha, acho que é para o Poder 360, é da Tereza Cruvinel. Eu sou o único deputado, ela fala: um deputado do DEM não concorda com o impeachment, porque eu achava que eles tinham que ficar ali e ou propor
ou assumir a falência e sair pelo voto, que seria a maneira que a sociedade ia virar essa página. O próprio PT fez o impeachment da Dilma. Ele chega e fala, bom, eu não articulo nada, quem vier aqui pedir apoio eu tiro, o povo na rua, os deputados falaram, bom, então vamos passar para o Temer. A fórmula de presidencialismo de data marcada do primeiro ao último dia no Brasil, ela não é possível para você resolver crise se você não tiver um crime. E qual era o crime da Dilma? Talvez do tamanho da Elba do Collor, cabia no porta-luva da Elba do Collor. É uma pedalada fiscal. Ó, precisa arrumar um aí, arruma um aí para fazer. E o do Bolsonaro? Ah, eu acho que é um crime por causa da doença, por causa disso. Ele tem uma diferença. Ele tem, e ele mantém a peso de culto ao ódio, ele tem gente capaz de odiar tanto que você pode entrar num país num processo de conturbação muito severo, mas muito severo. Então, eu mediria cada milímetro dessa história. Eu, com certeza, já teria aberto uma CPI para poder investigar todo mundo que estava ali dentro. Porque eu acho que ali você daria voz para todo mundo, você não faria uma coisa só por achar um crime e focar naquilo dali, que o processo de impeachment é isso, é uma coisa só, uma CPI. Depois você tem uma série de inquéritos abertos no Ministério Público. Você tem uma forma de justiça aqui do lado que o STF também pode, como fez com o Temer. O Janot chegou lá e falou, eu quero investigar o presidente por causa disso. Eu estava no DEM, o DEM todo votou para não investigar. Eu fui lá e falei, investigue. Eu voto pela investigação. Por quê? Porque é correto investigar. É correto investigar. Não, mas nós não podemos fazer isso pela governabilidade. Não. Eu acho que se tivesse naquela posição, medindo a temperatura da sociedade, se eu não tivesse uma coisa que eu soubesse a consequência muito bem, eu mediria muito bem o que fazer. Eu acho que ele está derretendo, eu acho que ele está perdendo, o homem moderado, centrado já saiu dali, eu acho que ele vai ficar cada vez mais com os radicais vão ficar cada vez mais barulhentos para justificar a sua radicalidade, e eu acho que aquilo dali a gente vai virar essa página através da verdade, através do centro, e talvez chegue o dia que a história e a própria justiça dos homens possa fazer algum tipo de apreciação. Agora, no momento, eu não sei se impeachment seria apagar incêndio com gasolina. Mandetta, dá para a gente, então, concluir que os poderes, a justiça, os próprios parlamentares, de certa maneira, estão intimidados pelo governo Bolsonaro, que é um governo repleto de militares e também que trata as outras instituições, às vezes, de maneira muito agressiva. Dá para a gente concluir que os poderes estão intimidados e a PGR, o Augusto Aras, ele deveria também investigar a omissão e até as ações deliberadas do governo que acabaram levando com que a contaminação se espalhasse, né, de uma maneira ainda mais severa. A PGR, ela está passando a mão na cabeça do Bolsonaro ao apenas se focar no Pazuello. O Pazuello está sendo uma espécie de bucha de canhão nessa história? É isso aí, está sendo uma bucha de canhão, você usou a expressão certa. Logo um general, né? Você vê quanto que é cruel o destino que a história e essas consequências vão ter para eles. O PGR tem dever de ofício. Dever de ofício ele não pode deixar de abrir. Agora, ele abre e depois ele fala, agora deixa isso daí, vamos em marcha lenta, devagarzinho. Ele tem dever de ofício, mas ele não tem dever de ação. A ação é por sua... E ele olha e vê que ele está ali por indicação do presidente, aquela coisa não sou da lista tríplice. Enfim, a gente não está vendo uma PGR, a sensação que dá tão independente como ela deveria ser. Nós vamos atravessar esse tempo com esse tumulto todo. A gente já tem uma crise gigantesca na saúde, colapso iminente em vários lugares, ausência de atendimento, SUS totalmente fragmentado. A gente já tem uma crise monumental na educação, essa gurizada toda vai perder ano escolar,
muitos não vão voltar para a escola. Quando você tem uma crise econômica desse porte, você aumenta a captação de adolescentes para o tráfico, para a prostituição, enfim, você queima mais um pedaço dessa geração. Você já tem uma crise monumental na indústria, monumental nos serviços. Eu acho que essa crise política ela é enorme. Agora, se a gente pegar e fizer dessa crise política uma crise explosiva, essa crise explosiva ela pode trazer uma consequência de ruptura. Tem muito... como ele traz sistematicamente militares para dentro, traz para dentro, traz para dentro, traz para dentro, é quase como se ele estivesse falando, olha, além dessa questão política aqui, eu estou com as armas. Quando você coloca um general da ativa... O que significa você ser da ativa? Você está armado. O general da reserva não é armado. O general da ativa é armado. Eu sou um civil. Eu sou o detentor de um poder técnico. Eu tenho conhecimento da área de saúde. Eu estou aqui. Se eu o questiono, se eu o critico, se eu o enfrento, e do outro lado eu tenho um poder armado. Outro dia, por exemplo, teve universidade que teve gente que foi presa, teve gente que não pode discutir, não pode ofender, não pode falar. Esse coquetel de arma, radicalismo, às vezes o apoio de líderes religiosos, essa conjunção de fatores aí, isso nunca acabou bem. Isso nunca evoluiu bem na história da humanidade. Então, eu acho assim, é tempo de gente fria, calma, para não dar a faísca que eles querem, calma, respeitar o máximo possível dentro da nossa capacidade de entender, saber que isso daí vai ter que passar pelo regime democrático, que vai ser o único filtro dessa história toda. Eles já estão agora colocando em xeque o resultado das eleições, falando de voto impresso, com compromisso do presidente da Câmara de votar voto impresso. Voto impresso aumenta muito a fraude, a dubiedade, coloca em xeque o próprio resultado da eleição. O Trump, quando teve um resultado nos Estados Unidos, ele mandou invadir o Congresso norte-americano, e olha que eles têm uma democracia muito mais robusta que a nossa. Morreu gente, tiro. Eles queriam matar a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Então, assim, calma nesse momento. Vamos posicionar todos no campo democrático, vamos ter as nossas regras, vamos procurar o máximo possível de tolerância para a gente poder atravessar isso com o menor dano possível. Nós vamos precisar de um líder muito forte, de uma liderança muito forte, para as crises, depois que a gente vacinar todo mundo lá no final do ano, as crises todas emergirão ao mesmo tempo. A crise dos clubes de futebol, das bandas de entretenimento, as crises da indústria, as crises do comércio, as crises de rodovia, as crises todas surgirão e a gente vai ter muito trabalho para reconstruir. Nós vamos ter que sentar em fóruns internacionais pesadíssimos. O jogo de interesses no mundo, os países ricos e a China estão usando a vacina como arma política no mundo. A vergonha da humanidade, a vergonha da Europa, que não tem um líder capaz de falar assim, olha, você não pode comprar mais do que a sua necessidade de vacina. País comprando 6 vezes a necessidade de vacina para estocar. E nós aqui estando nessa penúria, calcula a África. Então, o tamanho das crises que virão, elas exigirão tanta estamina, tanto equilíbrio, que a gente não pode perder o equilíbrio agora, sob pena da gente perder as condições de dar o esteio para o país poder se levantar para esse novo momento que a humanidade vai passar. Estamos entrando aqui já na reta final, Mandetta. E eu achei agora que o Mandetta falou um pouco como candidato, hein, Mandetta? Pareceu um pouco Mandetta candidato, e a gente viu na pesquisa Atlas Bloomberg recente que o Mandetta ele tem uma intenção de voto que pode superar o Bolsonaro no segundo turno, segundo essa pesquisa. Mandetta,
se animou com a pesquisa? Como é que você recebeu esses números? E Mandetta candidato a presidente é uma possibilidade cada vez mais real? Hugo, eu acho assim, interessante, porque eu acho assim, as pessoas começaram a me conhecer, né? Não foi uma coisa que eu tenha feito, eu não fui lá lutar, eu simplesmente fiz uma luta e tive na casa das pessoas, unificando o SUS, falando de comportamento e fazendo um contraponto com algo que eu achava que não ia dar certo. Agora as pessoas têm, nessa pesquisa que você colocou, elas têm desconhecimento, elas precisam conhecer, elas querem conhecer, elas estão curiosas para saber, afinal de contas, quem que é esse cara, o que que esse cara faz, o que que esse cara pensa? Esse cara é uma garrafa vazia, esse cara só pensa em saúde? Eu acho que isso que essa pesquisa fala, eu tenho uma curiosidade para saber quem é esse cara. Vai uma distância muito grande. E depois, pesquisa, vão ter tantas nesse caminhada aí, que em alguns momentos você vai falar assim, acho essa pesquisa maravilhosa. Daqui a pouco vem uma pesquisa que fala o contrário, você fala, eu não gosto dessa pesquisa. E a gente vai ficar discutindo qual pesquisa que é maravilhosa e qual que é pesquisa que é ruim. Então, deixa a pesquisa para os mundos dos homens, vamos enfrentar e vamos conversar com o povão. É dali que vai vir. Quando eu fui montar o SUS, eu falava para eles, olha, essa doença infecciosa ela vai ser pedagógica, ela vai dar ensino, porque sempre a doença infecciosa veio da classe mais pobre e os ricos se afastavam dessa classe e criavam, igual a hanseníase, criava leprosário, afastava da cidade. Era assim, doença infecciosa, tuberculose, tira eles daqui, põe eles para lá, né? Essa não, essa veio pelos ricos. O começo dessa doença só dava sírio-libanês, Einstein. Se fosse em Brasília, era só Lago Sul, Rio de Janeiro era Ipanema, Leblon, Barra, o pessoal que estava na Europa esquiando, eles é que vieram com essa doença. E eu olhava e falava assim, na hora que essa doença infecciosa chegar no povão, 86% da população é SUS dependente. Ou a gente corre, porque o povão vai cobrar e vai cobrar duro. E a vida vai chamar demais. Essa sensibilidade para entender as diferentes Brasis, eu andei aí no Siridó, eu andei no Jequitinhonha, eu andei nos fundos de vale da Amazônia, eu sou de Mato Grosso do Sul, vocês aí quando estão em São Paulo, estão nos lugares, eu acho que vocês olham o Mato Grosso, eu tinha colega de faculdade que falava, tem muita onça lá, jacaré, nunca te mordeu, alguma coisa. Aqui é uma cidade cosmopolita, Campo Grande é uma cidade gostosa, porque tem gente do Brasil inteiro, ela tem 1 milhão de habitantes, então ela é boa, porque ela te dá uma chacoalhada de cultura muito bacana. Então, eu vou colaborar, Guga. Eu vou colaborar. Eu vou colaborar estando aí de braços abertos, coração aberto, verdade aberta, agora, com princípios. Eu quero um país de educação de qualidade, eu quero que o brasileiro possa ter condições de se autorrealizar, parar de sair do Brasil. Pô, eu tenho 3 filhos, cara. A minha filha mais velha é advogada, está trabalhando. O do meio é médico, falou, pai, eu estou fazendo cirurgia geral, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer fora do Brasil. O caçula está no último ano na USP, de Direito. Falou, pai, eu vou terminar agora o último ano de Direito, vou fazer uma pós, depois eu vou fazer uma parte fora do Brasil. Se esses guris vão, e são bons guris, eu sei, eu criei bem, se esses guris vão e o gringo olha e fala assim, ô, Mandetta, eles falam Mandetta, parece que está chamando de bandeira, eles são tudo enrolados. Bandera, stay here. Porque eles captam os cérebros. E olha a evasão de cérebro que a gente está tendo no Brasil. Então, tentar segurar esse pessoal aqui, eu sou neto de imigrante, vou ajudar. Agora, como que vai ser? Aí eu fiz muito estudo para tentar fazer os cenários e prever a questão da pandemia. Alguns eu acertei com muita precisão. Agora, esse daí, esse é destino, e aí é só para cartomante, futurólogo, esse aí eu não tenho esse predicado, não. Imagina, Carlito, imagina Mandetta, ministro da Saúde do Lula. Imagina que virada, que plot twist louco esse. Eu queria agradecer ao ministro. Ele teria que começar fazendo meia-culpa, viu, Guga? Senão eu acho que também eu deixaria passar. Ele tem que começar a dizer aonde que foram os seus e quais foram as suas reflexões.
para não repetir mais aquela loucura que foi o Brasil naqueles anos de Lava Jato. Eu queria agradecer ao ministro a participação dele aqui com a gente. A gente está indo para o finalzinho, Gugu. O ministro tem outros compromissos também. Eu sei. Que foi boa essa, hein, essa do Mandetta. O Mandetta deixou em aberto em Lula. Se você, quem sabe, fizer uma meia-culpa e o DEM e o PT se unirem via Rodrigo Maia, quem sabe o Mandetta. Mas isso vale para todo mundo. Se a pessoa de coração ela fala, eu errei, eu me reposiciono, a Bíblia fala, você tem que perdoar. Você não deve esquecer, mas você deve perdoar. Então, desde que a pessoa esteja de coração, que ela esteja convicta. Não é uma coisa assim, igual o Bolsonaro, pus uma máscara, agora eu sou da ciência, viu? Não, que dali não. Mas se ela... todo mundo tem direito a fazer autocrítica, mudar, reconhecer os erros e pedir perdão para ver se ele pode andar para frente. Para isso precisa humildade, precisa sabedoria e precisa saber que um ato desse pode ajudar muito as pessoas a dialogar. Eu não tenho problema de diálogo, mas eu tenho pré-condições. Um deles é esse. Agora, depois nós temos divergências em várias coisas, em tamanho do Estado, em função de formato, de encaminhamento de país. Aí são outras discussões do mundo dos homens. Agora, de posicionamento, de você saber que do outro lado você tem uma pessoa que verdadeiramente sabe o que tem que ser feito, é pré-condição. É isso aí, ministro. Eu queria agradecer a você por estar participando desse papo aqui comigo, com o Guga Noblar. Queria agradecer a gentileza da sua assessoria também, que nos atendeu muito bem. Conseguimos, acho que esclareceu algumas dúvidas aqui. Infelizmente, não dá para a gente perguntar tudo, porque tem pouco tempo, né? A gente não consegue falar tudo sobre tudo, mas já fica o convite aqui para você, ministro, voltar no nosso bate-papo aqui quando quiser. E queria pedir que você deixasse uma mensagem final para o povo brasileiro que vai estar vendo esse vídeo agora aí. Rapaz, a razão de eu participar dessas entrevistas que eu estou participando, de eu estar... Eu sei que é a exploração política, a necessidade da curiosidade política, mas eu tenho ajudado todo mundo que me pede, governadores, prefeitos me ligam. Às vezes eu vou nos lugares, entro na porta do fundo, participo com a equipe, porque eu sei que se sair meu nome prejudica. O momento agora é da gente usar esse espaço aqui para falar, olha, não importa se você é petista, bolsonarista, se você torce para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Flamengo, para o Vasco ou para o meu Botafogo. Não importa. Nesse momento não importa. O vírus não está nem aí. Ele vai pegar carona e vai passar. Ele não é individual, ele é coletivo. Ele vai atacar todo mundo, ele vai atacar a sociedade como ele está atacando. Nós não somos um país rico que pode se dar o luxo de trancar o país como a Nova Zelândia ou como um país de primeiro mundo. Mas tem algumas coisas que não custa dinheiro, não custa nada, só custa consciência e é um bom negócio para a tua empresa, para você que quer voltar às aulas. Lava as mãos 10, 12 vezes por dia, ou passa álcool gel. Usa máscara, mas usa para valer, não põe a máscara no nariz. Ajuda quem não sabe, orienta. Passe a importância disso. Fique 2, 3 metros das pessoas. Se puder, não sai. Se não for necessário, saia somente na boa, para fazer o que é essencial. Se tiver que trabalhar, procura desencontrar do horário do rush, do ônibus, é preciso uma corrente suprapartidária, suprapolítica, e nós vamos passar disso. As vacinas estão vindo muito devagar, elas vão vir um pouco mais forte ali na frente. No segundo semestre, eu acho que a gente vai passar, vai virar essa página. E vai ter outras páginas para a gente decifrar. Mas essa agora, o que está em jogo é vida. Então, junta, faz uma corrente, protege a sua casa, protege o seu entorno. Jovem, vai ter tempo para balada para o resto da sua vida, desde que você esteja vivo, desde que sua mãe esteja viva e seu pai, e você não tenha drama de consciência de ter levado. Nós vamos sair dessa junto. E quando a gente sair, a vida vai ser muito, mas muito, muito melhor de se viver. Força, fé, prevenção e toda oportunidade de vacina, vacina. Leva sua mãe, leva seu pai, leva sua tia, leva sua avó. O caminho é pela ciência, ciência, ciência. Trabalho, trabalho, trabalho. Valeu, Guga. Obrigado, Carlito, aí, por essa maravilhosa entrevista que a gente fez aqui. Muito obrigado, ministro. E queria pedir ao pessoal que está assistindo a gente aqui no YouTube, em outras redes sociais, compartilha, marca o ministro nas redes sociais. Se quiser só ouvir o áudio, basta ir lá no Spotify. E é isso aí, meu amigo Guga Noblar. É com você os finalmente hoje.
Bom, obrigado, Mandetta, pela moral. Muito bacana esse bate-papo com Mandetta, ex-ministro da Saúde, potencial candidato a presidente e agora também potencial nome a se tornar mais uma vez ministro da Saúde, caso o Lula seja eleito também. Não, caso ele faça o seu pedido de perdão para a sociedade brasileira, que é tão difícil quanto o Bolsonaro rever os seus conceitos de ciência. Obrigado, Mandetta, pela moral. Valeu, Carlito. Valeu você, gente, que acompanhou esse podcast ou que acompanhou o videocast pelo YouTube. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu.